O mundo pode estar prestes a viver novamente uma grande crise do crédito. Essa crise do crédito é justamente o que eu venho falando para vocês de uma crise que vem do sistema financeiro, diferente do que aconteceu em 2020. Isso se assemelharia com o que aconteceu em 2008. Esse estopim pode vir de bancos, empresas, e é sobre isso que nós vamos aprofundar nesse vídeo. Porque se um problema com o crédito acontecer, com certeza a renda variável, as ações, as criptomoedas vão ser afetadas. Bora cair pra dentro? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo aí nos grupos do WhatsApp e eu vou compartilhando a tela aqui. Vou começar com essa matéria para introduzir o assunto e daí nós vamos avançando com outros indicadores. Primeira questão, seus capitalistas. 57% dos americanos, agora falando de economia, para a gente entender essa macroeconomia, entender o contexto da saúde econômica, vamos olhar para o maior país do mundo, para a maior economia do mundo. Então, 57% dos americanos não podem arcar com uma despesa de emergência de $1.000. Diz novo relatório. Então, alguns vídeos passados eu falei sobre o grave problema do aumento do endividamento recorde do cartão de crédito e os menores níveis de poupança. Isso são sinais de que a economia vai ter dificuldades para crescer. As pessoas estão ficando sem grana. E as pessoas sem grana, sem poder de compra, por conta da inflação, e você vai ver que esse problema é decorrente da inflação, elas vão consumir menos, isso vai afetar o balanço das empresas e por aí vai. Uma recessão está sendo instalada, certo? Muito bem. Então, a grande jogada é que a gente tem que entender, então, por que os americanos estão economizando menos. Existem algumas razões pelas quais os americanos estão economizando menos em seus fundos de emergência. O principal motivo citado pelos entrevistados, cerca de 74%, foi a relação com a inflação. O aumento dos custos aumentou a pressão sobre a carteira do americano médio. E embora a taxa de inflação esteja começando a esfriar, ela ainda permanece em cerca de 6,5% nos últimos 12 meses, encerrados em dezembro de 2022. Significativamente mais alta do que a taxa de 2% que os economistas dizem ser necessário para manter a economia funcionando sem problemas. Há alguns vídeos atrás, inclusive, eu falei sobre essa taxa atual, mesmo com a correção, ainda estar acima dos picos de crises anteriores, como por exemplo a de 2008, tá? Então é realmente um problema ainda muito grave que o mercado insiste ainda em ignorar, certo? O mercado ainda não está precificando o pior, o mercado ainda não está precificando as consequências dessa luta contra a inflação. E por isso que eu venho alertando vocês sobre essas consequências, para que vocês não sejam pegos de surpresa, ok? E aqui então nós temos os itens que mais vêm sofrendo com essa questão da inflação. Então prestem atenção nesse detalhe, seus capitalistas, porque é o que eu falei em alguns vídeos passados sobre as pessoas não consumirem carros usados todo dia. Então a inflação média de todos os itens, all itens aqui, né? Todos os itens, a inflação média é de 6,5% nos últimos 12 meses. Mas perceba aqui, né, como eu falei, os carros usados estão puxando essa inflação para baixo. Só que as pessoas consomem carros usados todo dia. Então aqui o preço dos carros usados a média, né, tá caindo aqui 8,8%. Mas a comida está subindo 10%. Os transportes 14%. Energia 7,3%. Então, vários itens que as pessoas consomem, precisam no dia a dia, todo dia, estão subindo acima da média. Tá bom? Então fiquem de olho também nessa questão, porque isso vai afetar no poder de compra das pessoas e vai afetar o balanço das empresas, tá? Então fiquem de olho nessas questões que eu tô apontando aí para vocês. E agora nós vamos avançar aqui o assunto. A recente expansão de crédito, pessoal, foi generalizada. Desde empréstimos alavancados e privados até dívida corporativa e empréstimos bancários. Houve uma breve retração, pois parte do apoio fiscal concedido aos empréstimos privados foi retirado depois que os bloqueios foram afrouxados.
Mas com a política monetária ainda extremamente frouxa, o crédito voltou a decolar, logo atingindo novas altas. Então aqui, ó, depois ali da Pand deu uma arrefecida aqui, ó, no crédito e agora ele voltou a decolar. Aqui, esse marrom que você está vendo aí na sua tela é o maior número de endividamento. O que é esse número aí, Gabriel? Esse número aí são os débitos corporativos. Depois nós temos aqui as dívidas com imóveis e tal, né? E outras dívidas aí que vão tendo menos significância. Mas olha aqui como as empresas estão endividadas. Então imagina se acontece um problema com o crédito, as taxas continuam subindo. Com as taxas subindo, o custo para pagar o crédito ou para rolar a dívida aumenta. Então o investidor tem que colocar tudo nisso no papel. E olhando a macroeconomia, você vai entender como é que está a saúde disso. Né? Então isso que é importante você observar. Seguindo aqui, expansões rápidas no crédito raramente são boas, pois a qualidade dos empréstimos tende a se deteriorar, levando ao colapso, já que muitos empréstimos se tornam inadimplentes ao mesmo tempo. Este ciclo não foi diferente. Com mais empréstimos feitos com spreads mais altos, quer dizer, mais baixos, com menos proteções para credores e para tomadores de empréstimos com classificação mais baixa. Mas depois da festa vem a fome. O ciclo de crédito opera em uma sequência bem definida. Primeiro, as condições de empréstimo são mais apertadas. Depois, a demanda por empréstimos cai, seguida por uma queda na oferta de empréstimos. A inadimplência de empréstimos aumenta, pois é mais difícil obter novos créditos. Tem empresas que precisam rolar a dívida para sobreviver e não conseguem daí. Seguido por um aumento nas taxas de baixa à medida que as perdas são realizadas. Por fim, as falências e inadimplências aumentam à medida que as perdas com empréstimos levam à insolvência. Esse é o ciclo dos crashes, dos colapsos de crédito, tá? Vamos seguindo aqui. As condições, seus capitalistas, as condições de empréstimos têm se tornado mais rígidas desde outubro, com base na pesquisa de empréstimos sênior do Fed para bancos. Isso está levantando a queda na demanda por empréstimos. Prestem atenção. Isso está levantando a queda na demanda por empréstimos, o que, por sua vez, aponta para um crescimento mais fraco dos empréstimos. Esse aperto nas condições não se limita aos empréstimos bancários. Também estamos vendo isso na dívida corporativa, que supera os empréstimos bancários em cerca de 8 vezes. Lembra que eu mostrei lá o marronzinho? Pois é. Os spreads de crédito aumentaram acentuadamente desde que o Fed aumentou as taxas. E agora essa tendência deve continuar devido ao aumento extraordinariamente rápido da alavancagem desde o auge da Pand. Como mostra esse gráfico que está aí na sua tela, a alavancagem leva os spreads de crédito em cerca de 18 meses. Isso ocorre porque os empréstimos ruins, que inevitavelmente ocorrem durante os booms de crédito, levam ao estresse nas estruturas de capital das empresas, pois os empréstimos antigos não podem ser rolados devido a novos empréstimos mais apertados e mais caros. As partes mais atrasadas do ciclo de crédito são a inadimplência, taxas de baixa e falência. Estes atingem o pico durante ou após a recessão, mas começam a subir antes dela. A inadimplência está aumentando lentamente em todas as categorias de empréstimos, incluindo cartões de crédito, que eu já mostrei para vocês em vídeos passados, também empréstimos para automóveis e hipotecas, seus capitalistas. Os sinais estão aí para quem quiser ver. Um grande problema está se instalando. E só quem não quiser ver é que vai ser pego de surpresa, tá? Bom, vamos seguindo aqui.
As taxas de baixa também estão começando a subir. Os spreads de crédito mais amplos são um indicador importante para o aumento nas baixas de empréstimos que os bancos verão em breve. E aí como é que ficam os balanços, né? Pois é, seus capitalistas. Post aqui do Tavi Costa, da Crest Capital, para embasar um pouco do que a gente está falando aqui. O mercado de ações dos Estados Unidos sofreu contrações de múltiplos significativas durante décadas inflacionárias anteriores. O preço por lucro ajustado ciclicamente diminuiu em média 50% nas décadas de 1910, 1940 e 1970. As valorações do mercado acionário americano de hoje são excessivas para quão elevado está o custo de capital atual sem crescimento real na economia. E se está caro, deve corrigir. Se está caro, deve corrigir. Alguns vídeos atrás eu falei sobre o S&P estar cerca de 18 vezes sendo negociado as perspectivas de lucro. Isso pode indicar que, segundo eu demonstrei com mais detalhes naquele vídeo, o S&P está caro. E aqui o Tavi traz mais um indicador, né, pessoal? Apontando isso. Pois bem, as valorações do mercado acionário americano de hoje são excessivas para quão elevado está o custo de capital atual sem crescimento real na economia. Esse juro, a expectativa do mercado é que comece a cair. A expectativa do mercado para daqui a 2 dias, aí, na quarta-feira, vai sair a nova taxa de juros americana. A expectativa do mercado é quase aqui 100% de chance de uma elevação de 0,25%. O mercado está esperando isso. Se vier acima, por exemplo, 0,5%, o mercado vai ficar bem pessimista. A esperança do mercado para conseguir uma narrativa de alta infinita é com que o Fed comece a estimular a economia. Só que o que muitas pessoas estão ignorando é que talvez o Fed não possa voltar a estimular tão cedo a economia. Por quê, Gabriel? Porque se ele volta a estimular a economia muito cedo, isso pode fazer com que a inflação volte a atrapalhar. E aí o Fed vai cometer exatamente o mesmo erro que ele cometeu na década de 70. E o Volcker já deixou... O Volcker não. E o Powell já deixou bem claro que ele não vai repetir o erro da década de 70. Onde o Fed, ao ver a inflação caindo, ele voltava a estimular a economia, a inflação voltava e ficava ali, ficou 10 anos de uma década perdida de inflação. Eles não querem cometer esse erro. E talvez o mercado esteja subestimando o Fed. Então, na quarta-feira, o pronunciamento do Powell vai ser muito importante para definir aí a temperatura do mercado. Porque lá ele vai demonstrar se ele vai ser duro ou não. O mercado, ele ficando otimista é ruim, o mercado, o comprador é ruim, porque isso atrapalha a inflação. Atrapalha o combate à inflação. Então o Powell não quer combustível subindo, o Powell não quer preço das casas subindo, o Powell não quer que o crédito seja estimulado novamente para que as pessoas se endividem mais e mais dinheiro esteja circulando. Porque lembrem-se, a inflação não é consequência do capitalista malvadão que aumenta preço. A inflação é decorrência da perda de poder de compra da moeda. A moeda aumenta a quantidade de oferta da moeda e não se acompanha a produção. Se você tem uma produção contínua, mais expansão monetária, você vai ter inflação, vai ter aumento de preço. E o Powell não quer isso. Então eles querem levar a economia para uma recessão, tá, pessoal? Ontem, inclusive, eu falei sobre a correlação do Bitcoin e do S&P. Então eu olho bastante para o S&P, porque se o S&P começa a corrigir, as criptos vão junto. E aí, se a gente traçar um Fibonacci aqui rapidamente, vamos traçar aqui do fundo subprime aqui em 2008. Cadê o subprime aqui? Nossa, o mercado andou, hein? O mercado andou, seus capitalistas. Se a gente traça um Fibonacci, a correção de 0,618, pessoal, tá justamente aqui no fundo da Covid, tá? Então, não é de se espantar que o mercado possa vir aqui corrigir 0,618 nessa brincadeira,
que poderia levar os mercados novamente lá para os 2.200 pontos. Sendo um pouco mais conservador, 0,5, 50%, tá? Que iria ali para os 2.700 dólares. E aí, para chegar pelo menos ao 0,5 de Fibonacci, que não é nada muito longe de ser possível, seria uma correção aí de cerca de mais 30% de queda. Se o mercado corrige 30%, com certeza as criptos vão mais abaixo. E um problema no crédito, seja corporativo, algum banco tendo problema, poderia ser o estopim para essa correção de mercado. Beleza, seus capitalistas? Então, observem esses eventos. Eu acho que investir antifrágil agora nesse momento, buscar proteção de carteira é muito importante ainda, tá? Eu sei que todo mundo quer altas infinitas, eu também quero, né? Mas às vezes o que a gente quer não é o que os indicadores estão apontando que vai acontecer. Então a gente precisa olhar isso com bastante maturidade e assumir os riscos. Se você quer estar no mercado, assuma os riscos, tá bom? Mas o cenário não tá nada legal. Eu vou deixar mais um vídeo aqui para quem quiser continuar maratonando. Esse vídeo aqui tá muito legal. É o vídeo pré-crash de 2001 e 2008 se repetindo, pessoal. São movimentos que aconteceram pré o crash de 2001 e 2008 que estão se repetindo. E aí nesse vídeo eu vou aprofundar essa questão. Fica o convite, o link está aqui na descrição para você que quer continuar maratonando. Compartilhe esses vídeos aí nos grupos do WhatsApp, manda nos grupos do Telegram, para que a gente possa alertar mais pessoas para que elas não sejam pegas de surpresa. E claro, a gente se vê na próxima. Se você não quer perder os próximos vídeos, se inscreve aqui, deixa seu like e forte abraço aí, seu capitalista. Tchau, tchau!